Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui do nosso canal. Desde já fica o meu convite para você se inscrever e ativar todas as notificações, como também para que você curta esse vídeo e o compartilhe nos seus contatos e com quem você quiser. Nós também temos produtos online imperdíveis, como o melhor curso de teologia contemporânea para você ver a hora que quiser e e-books de geografia bíblica e história do cristianismo por um precinho muito barato para você acessar. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Bom, há um tempo atrás a gente tinha comentado a respeito dos sacramentos, né? Na tradição católica, os sacramentos são extremamente importantes, são considerados como meios de graça para a pessoa que recebe a ministração desses sacramentos. Na tradição protestante, poucas denominações usam a palavra sacramentos. Algumas preferem ordenanças. Mesma coisa, tá bom? É apenas frescura, fruto de uma certa intolerância e de demonstrar um distanciamento da tradição católica. É lamentável essas posturas. O que muda é a leitura, né? Por exemplo, na antiguidade, houve uma disputa relacionada aos sacramentos, quando na África, no norte da África, surgiu uma questão de que um bispo que teria sido considerado indigno do cargo, e a causa da sua indignação foi que ele não se entregou à perseguição que estava acontecendo por parte do Estado, ele entregou os livros sagrados para quem foi lá questioná-lo, e outro grupo achou que isso era uma postura indigna, que ele deveria ter defendido aqueles livros com a sua própria vida, se fosse o caso. E aí esse grupo que o acusou começa a falar que os sacramentos ministrados por ele não eram válidos porque ele era um bispo indigno. Isso abre um precedente muito estranho, né, e muito doido, porque se a pessoa, por exemplo, ela foi batizada por um pastor que estava em adultério, então o seu batismo não foi válido, como é que ela vai saber disso, né? Se uma pessoa recebeu a Eucaristia pelas mãos de um padre ou de um pastor que estavam desviando dinheiro da igreja, como é que ela vai saber disso, né? E aí a celebração seria indigna? Pois é, foi por isso que Santo Agostinho vai elaborar a tese de que os sacramentos se definem por ex opere operatio, ou seja, em virtude do próprio ato, que o valor dos sacramentos não está na dignidade de quem os ministra, mas o valor dos sacramentos está no próprio sacramento, na própria cerimônia que é sagrada e que deve ser recebida pela pessoa por meio da fé e com o coração aberto. É claro que quem ministra para o seu próprio bem, né, e para a dignidade daquilo que o faz, porque é algo santo, é algo sério e é algo que abençoa as pessoas, essa pessoa deve fazê-lo da maneira mais digna possível e fazê-la através da fé, com o coração aberto, tendo a ciência da responsabilidade e do privilégio de ministrar um sacramento. Mas se essa pessoa não tiver noção dessa dignidade e estiver vivendo de maneira indigna e comprometedora, isso não anula os efeitos da graça ministradas através do sacramento para as pessoas que recebem o sacramento. Porque a Eucaristia ou a ceia do Senhor continuam sendo sagradas. A ministração, por exemplo, do batismo, e aí, independente se é um batismo infantil, um batismo adulto, por imersão, por aspersão, etc., mas o batismo continua sendo uma celebração sagrada, independente da postura de quem ministra esse sacramento, e, é claro, faz toda a diferença o modo como a pessoa recebe essa ministração
E o mesmo vale para os outros sacramentos. Bom, agora a gente tem uma questão. Na tradição católica, são 7 sacramentos, né? Além do batismo e da Eucaristia, tem a confirmação, tem o casamento, a ordenância, a unção dos enfermos e também a confirmação. São os 7 sacramentos oficiais da tradição católica. Na tradição reformada, protestante reformada, nós temos a aceitação, desde a época de Lutero, de 2 sacramentos, que seria o batismo e a Eucaristia. Eu já fiz um vídeo exclusivo sobre a Eucaristia, né? E aí a gente falou sobre essa questão, sobre a ministração dela, sobre os elementos, a compreensão de transubstanciação, memorial, consubstanciação. E também já fizemos aqui um vídeo exclusivo falando sobre batismo, a questão do batismo infantil, do batismo adulto, a incoerência de muitas igrejas que creem no pecado original e não batizam crianças, o que não combina uma coisa com a outra, né? E agora nós vamos falar sobre os outros elementos, porque mesmo que você seja protestante evangélico, na sua tradição tem a ministração dos outros sacramentos, mesmo que eles não sejam chamados e compreendidos como sacramentos. E talvez a gente possa chamar isso de, ou admitir que são de fato sacramentos, ou a gente chamá-los de ordenanças sagradas, cerimônias sagradas, né? Porque, com certeza, na sua tradição, na igreja que você frequenta, há a ministração da apresentação de crianças, que muitos pastores fazem como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse uma oração como outra qualquer. Claro que a oração, em qualquer circunstância, é algo importante, deveria ser entendido e praticado como algo importante por todo mundo. Na prática, não é assim que acontece, infelizmente, mas a apresentação de criança é uma cerimônia sagrada. É um momento muito importante e, querendo ou não, com leituras diferentes, é o correspondente ao batismo infantil nas igrejas que não fazem o batismo infantil. É claro que é diferente, de alguma forma, do batismo, mas é um marco também no início da trajetória daquela criança e, principalmente, um marco importante para a família daquela criança. É um momento de celebração da vida, é um momento de alegria por uma criança que está chegando num seio familiar, é um momento marcante e inesquecível para os pais, os avós, a família daquela criança, se essas pessoas também têm um mínimo de consciência e de amor à vida, né? E é um momento também importante para a igreja, para a comunidade, porque a ministração de algo importante, de algo sagrado, está acontecendo naquele momento. É claro que a criança não vai se lembrar, mas o gesto simbólico, a oração, a mensagem que se passa para a família, para todos ali presentes, é um momento solene e quem ministra esse momento deve saber que é um momento solene, não é um momento aloprado, é um momento de gratidão, é um momento simbólico, é um momento de ensinamento, é um momento que vai fazer toda a diferença para a família daquela criança, porque eles estarão no ponto central, ou seja, o culto também estará sendo feito por causa deles. E isso, para quem recebe, faz toda a diferença e se torna uma data abençoadora e uma data marcante nas suas histórias. Por isso, quem ministra deve fazer com muito zelo, com muita seriedade e fazer isso da maneira mais digna possível, certo? E é claro que não deve ser apenas uma oração isolada lá no finalzinho do culto ou perdida no meio dos anúncios. Não, quando essa data for acontecer, o culto deve ter isso como um momento muito especial, se não como um momento central dessa celebração, principalmente para se pedir a bênção sobre aquela criança e aquela família,
e principalmente também por amor a toda aquela família que ali está diante da igreja. E é claro, não importa se eles são membros da igreja, se eles são visitantes, se eles são de outra igreja, se eles não são de igreja nenhuma, porque quando uma família chega até a igreja para pedir essa bênção sobre uma criança que vem à família, é sem dúvida nenhuma, ela quer receber essa bênção, senão ela não faria isso. Ela acha importante a recepção dessa bênção, principalmente para a criança recém-nascida. É claro que a educação que ela vai receber, o exemplo da família, dos pais, etc., é o que vai fazer toda a diferença, mas é importante para a criança e para a família saber que podem contar com o apoio de uma comunidade. Portanto, nessa nossa reflexão sobre os sacramentos, sobre as cerimônias sagradas, eu queria inserir a apresentação de crianças e dizer o quanto ela é importante e deve ser feita de modo central. E é claro, se você é de uma igreja que já faz o batismo infantil, esse batismo, claro, supre tudo isso que a gente está falando e é um marco talvez ainda maior, ainda mais representativo, e aí sem entrar na discussão se devemos ou não batizar alguém nessa idade, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e em breve eu volto para mais reflexões sobre essa temática. Não perca!